Sejam bem-vindos ao Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre música. Ele nasceu em Belo Horizonte numa família de músicos e cantores. Aos 12 anos, aprendeu as primeiras lições no acordeon. O nosso convidado é o saxofonista, flautista, compositor e arranjador Nivaldo Ornelas, um dos precursores do Clube da Esquina. Olá, Nivaldo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu participar do seu programa. Nivaldo, vamos começar lá nas montanhas de Minas Gerais, né? Na casa dos seus pais, que era frequentada por Milton Nascimento, Wagner Tiso. Você começou a ter contato com a música muito cedo, né? Muito cedo. E a sua casa, inclusive, lá em Belo Horizonte, hoje é patrimônio da cidade, né? Tombada como patrimônio. Então, eu queria que você contasse um pouco desses seus primeiros contatos com a música. Bom, meus pais eram músicos, já falecidos. Tinha um grupo de seresta chamado Revivendo o Passado. E as reuniões deles eram na minha casa, num período que a televisão ainda não dominava. Então, existia aquele sarau bem cedo, 7 da noite e tal. E ali as crianças ficavam ali em volta, né? Para ilustrar aqui, eu trouxe até o disquinho que chama Cumplicidade, que eles gravaram já com uma idade, né? Que era um grupo, todo mundo acima de 60 anos e tudo. Mas então a gente conviveu bastante nesse ambiente musical, familiar, né? E aos 10 anos eu já estava na escola de música, que num tempo que existia música nas escolas, o Villa-Lobos, através de um projeto que ele fez no governo, chamava Música nas Escolas, e ele fundou uma escola em Belo Horizonte, chamava Escola de Formação Musical. E a idade era assim, entre 10 e 15 anos. Então, praticamente, dali eu já tomei o rumo no ambiente musical. Que tipo de música você ouvia? Quais foram as suas influências musicais? Bom, num tempo que assim, a televisão não dominava, nem existia praticamente, a gente ouvia de tudo. Seresta em casa com meus pais, ouvia muito Luiz Gonzaga, samba, choro, ouvia já Altamiro Carrilho, que hoje até é meu amigo, naquela época ele já aparecia no rádio, e música centro-americana, Caribe, Cuba, México, República Dominicana. A gente ouvia muita salsa, muita rumba. Nesse tempo, esse tipo de música tocava aqui, tango também. E música também, música folclórica mineira, naquele tempo, Folia de Reis, Congado. E música religiosa, que geralmente tocava na Semana Santa. Era uma semana interminável, assim. Mas do ponto de vista musical era excelente. Bem eclético, então. Dentro desse projeto nas escolas do Villa-Lobos, você devia ouvir música clássica também, né? O Villa-Lobos fez um projeto que o pessoal está querendo até retomar agora, que música nas escolas obrigatório, uma cadeira mesmo. E ele fundou várias escolas pelo Brasil inteiro, aqui no Rio, e Belo Horizonte ele fundou a Escola de Formação Musical. Eu entrei nessa escola com 10 anos de idade. Eu e muitos dos meus amigos contemporâneos dessa escola são músicos por aí. Entre eles o Márcio Malar, o Watson Clis, que são da Sinfônica Brasileira aqui no Rio. Era escola pública? Escola pública, e a gente ganhava um salário mínimo de ajuda de curso para estudar. Não tinha isso. E a influência da música mineira, da música folclórica mineira também é grande, né? Grande, todo esse grupo que se formou, né? Com certeza, inclusive da tradição, né, que vem do tempo do ciclo do ouro. A gente pegou muito isso. E depois a criação do Berimbau Jazz Club, isso já foi na década de 60, né? Berimbau é o seguinte, que nós, imagina que se hoje já é difícil, imagina naquele tempo que os músicos instrumentistas queriam espaço para colocar suas ideias, não é isso? E a gente não tinha esse espaço, tinha muita boate, né? Mas não clube de música, bar com música ao vivo de uma certa qualidade, isso não tinha. Então nós fizemos um bar, eu, Elvis Vilela, Ildeu Soares e Pascoal Meirelles, com a ajuda dos nossos pais, claro, né? A gente montou esse bar, que foi um sucesso artístico e um fracasso comercial estrondoso. Ele durou apenas um ano. Era um ponto de encontro dos artistas. E desse movimento
que não pretendia ser um movimento, ele foi, digamos assim, o pré-Clube da Esquina, que foi realmente aí um movimento, né? Mas não pretendia, não tinha nenhum manifesto, nenhum ponto de partida para esse grupo existir? Só estar junto e fazer música. Agora, o Clube da Esquina não, porque o Clube começou praticamente, germinou com o começo da ditadura militar. Aí a gente já tinha uma postura política, uma ideia do que estava acontecendo. De uma certa forma, a gente também estava se unir aos intelectuais da época, aos professores, atores, escritores, né? É aquele movimento calado, mas germinando, né? Então aí já foi uma outra história. Mas o berimbau era apenas música. Era apenas um prazer de estar junto. O espaço de fazer música, assim, com outro perfil, né? Saindo fora dessa música que toca no rádio, uma outra coisa, né? Já tinha influência da Bossa Nova? Muita influência da Bossa Nova. E jazz, né? Uhum. Também, só que conseguir um disco nessa época era uma dificuldade. Fico vendo o pessoal na internet hoje, você baixa o que quiser. Naquela época você tinha que pegar um disco na Embaixada Americana, pagar uma taxa, ficava 3, 4 dias, tinha que devolver. Então a gente ouvia digamos, um LP aqui, de uma coisa que foi gravada há 10 anos atrás. A gente aqui era bastante atrasado em relação a isso. E vocês ouviam o quê? Ouvia jazz, Miles Davis, Coltrane, Thelonious Monk, Bill Evans e tal, misturado com a música folclórica mineira e bossa nova. Esse foi o nosso... Seu caldeirão. É. Né? Daí foram surgindo as composições e a gente foi avançando, né? Antes vocês tocavam as músicas de outros autores. De outros autores. Passaram a compor também. Esse movimento lá, berimbau, foi tão forte que os músicos do interior ficaram sabendo e começaram a chegar em Belo Horizonte. Dentre eles, o Paulinho Braga, o Milton, Pituca, o Wagner Tiso. O Milton, quando ainda era Pituca, né? Ele veio lá de sul de Minas. E esse movimento foi virando realmente um movimento forte de uma linguagem própria, né? Até então a gente estava assim, imitando aqui e ali, buscando. Mas a partir dali começou a aparecer um som próprio, característico. Qual foi o primeiro contato que você teve, por exemplo, com Milton Nascimento? Como é que foi? Não, é no berimbau, que eles foram chegando, atraídos por aquele espaço. Aquilo era revolucionário, né? Um lugar de encontro de músicos, tocando jazz, enfim. E, então eles vieram todos. E a média de idade era 18 anos. Imagina, um negócio incrível, né? No interior de Minas, né? E a turma era esse, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, Tavinho Moura, Beto Guedes. Lô Borges tinha 15 anos, era bem garoto ainda. Paulinho Braga, Elvis Vilela, Pascoal Meirelles, esse povo todo que depois rodou o mundo, né? Rodou o mundo e continuam tocando juntos eventualmente, né? Compondo no meu modo de periodicamente. Ver, a música popular brasileira, para mim, tirando os Estados Unidos, que eles são bons de música e de marketing e sabem vender, né? Não é isso? Mas a música popular brasileira, assim, não tem igual no mundo. E o movimento, por exemplo, como a Bossa Nova, ela rodou o mundo. No princípio, ela foi influenciada pelo jazz, mas depois ela influenciou o próprio jazz, a Bossa Nova. Dava a sua força, né? É verdade. E teve o tropicalismo, que é um movimento não só musical, mas mais de comportamento, né? Cabelo, roupa, atitude. E muito... Modismo, né? E a fala, o Gil falando, não sei o quê. O Clube da Esquina não, é essencialmente musical. Por isso ele rodou o mundo. Ele não precisa de palavras. A música é forte, ela fala por si. Ela é altamente sofisticada. E qual foi o que você considera como a sua principal contribuição ao Clube da Esquina? Teria sido exatamente nisso, na qualidade musical, na teoria musical que você já sabia, que você já tinha estudado desde de garoto? Nem tanto, eu fui o único que estudou, de todo o pessoal do Clube da Esquina, veja bem, inclusive para alguns eu até ensinei rudimentos, assim. Eu fui o único que estudou, mas nesse encontro Clube da Esquina,
todo esse meu conhecimento musical ali não valeu muito. Cara, Não todo mundo era influenciou autodidata. o caráter virtuoso deles? Eu me tornei autodidata com eles. Eu esqueci tudo aquilo de um período da minha vida. Mais tarde eu retomei, quando eu virei arranjador, assim tudo. Eu retomei isso. Mas a gente não falava de música teórica, era tudo criado na hora. Um mostrava para o outro, para o outro, para o outro. Porque movimento é assim. Sozinho você não consegue nada. É, tem que ser democrático, movimento. né? É. Um mostra, o outro influencia, copia. E era assim, era fabuloso esse encontro nosso, sabe? E a gente reunia, o Milton Bituca conseguiu um disco do Miles Davis, eu lembro que ele conseguiu Quiet Nights, que era o Miles Davis tocando música do Jobim, né? Aí ele foi na minha casa mostrar, para a gente fazer uma sessão para ouvir. Então era muito, muito rico, né, esse encontro nosso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para conhecer um pouco mais sobre a história de vida de Nivaldo Ornelas. Até já!